Bem, o Supremo Tribunal Federal expediu o mandado de prisão contra a deputada federal Carla Zambelli e o mandado já consta no Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Isso aqui é muito interessante, eu gostaria de mostrar aqui o site do BNMP, antes da gente falar um pouco a respeito disso, e se ela pode, né, se a deputada pode ser presa no estrangeiro, onde ela estaria, conforme as informações que a gente vê sendo veiculadas pela internet. Portanto, será que o mandado poderia ser cumprido no estrangeiro? E sendo cumprido, será que haveria a possibilidade de extradição ou não? Mas eu quero mostrar primeiro aqui para você, então preste atenção nesse site do BNMP. Muita gente, principalmente porque eu trabalho na segurança pública, às vezes me pergunta, Flaviano, tá, pesquisa esse nome aí, vê se tem algum mandado de prisão. E aí eu sempre falo, ó, não, beleza, vou pesquisar para você, mas já te sugiro Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Né, o Banco Nacional dos Mandados de Prisão hoje, ele é observado de uma forma bastante rigorosa. A gente vê isso, inclusive, se evita o cumprimento de prisão sem que o nome tenha inserido no Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Às vezes, em razão do sigilo, em razão, de repente, do tipo de atividade que está sendo realizada pela polícia, a gente vê um retardamento na inclusão aqui no Banco do Mandado de Prisão para que não, para que o indivíduo não saiba, né? Até porque o vagabundo mesmo, o criminoso, aquele que é contumaz vagabundo, ele sabe que vez ou outra vai ser um mandado de prisão para ele. E ele mesmo fica consultando constantemente aqui no Banco Nacional do Mandado de Prisão para ver se tem algum mandado de prisão contra ele. Então, de repente, você tá numa chácara, tá num sítio, aí chegou um cara lá, fala, não, eu tô precisando trabalhar e tal, sou novo na área aí. Pô, você pede o nome dele, né? Pô, não, então beleza, vamos fazer um cadastro aqui, vamos ver seu nome. Dá uma consultada. É muito comum, né? Pessoas que chegam, principalmente em áreas rurais, pessoas desconhecidas, que não são conhecidas por ninguém, não, ninguém sabe de onde veio. É muito comum foragidos fazerem isso, né? Mudam de cidade, vão para uma área distante, longe de Câmara, longe de centros urbanos, onde ninguém conhece ele, e ele vai, às vezes, até tentar recomeçar a vida. E aí você tem o Banco Nacional, ó, portal bnmp.cnj.jus.ba, não tá mostrando, eu vou baixar aqui, ó, ali, ó. Portal BNMP, né? Coloquei, portal bnmp.cnj.jus.ba. Aqui é muito massa, aqui é muito bacana. Então, se você pintou uma dúvida, você vai lá e consulta. O próprio sistema do judiciário hoje, o PJE, que é o processo judiciário eletrônico, também confere a possibilidade de se consultar muitas informações, tá? Então, às vezes, você entra, se você de repente mora em Roraima, pô, entra no processo judiciário eletrônico, não precisa ter cadastro. Lá tem uma aba consulta processual. Ali você vai ter informação se a pessoa já foi presa em flagrante, você vai ter uma informação se aquela pessoa foi denunciada pelo Ministério Público, exceto se envolver aqueles casos sigilosos por lei, como família, dignidade sexual, coisas dessa natureza. Mas assim, tráfico, furto, homicídio, roubo, vai constar tudo lá e você consegue acessar essas informações, tá? Nessa parte a internet ajuda bastante a gente. Mas vamos lá. A deputada federal sendo presa, primeiro, ela pode ser presa. Algumas notícias aqui veiculadas, eu peguei aqui na CNN, por exemplo, informam que a deputada teve o seu nome já inserido na lista vermelha da Interpol. Então, nesses casos, uma vez que inserido nessa lista vermelha, seria possível a prisão, não por autoridades brasileiras, claro. As autoridades brasileiras, eu me refiro à polícia, às instituições de segurança pública, não vão no estrangeiro, né, é claro, para cumprir uma ordem de prisão, né, não se pode nem sequer sair e entrar armado em outro país, via de regra, né? Isso depende de convênios e acordos de cooperação, normalmente bilaterais. Então, não é esse o cenário, né? Não vai lá uma equipe da polícia realizar ou cumprir essa prisão. Mas é possível, uma vez que seja inserido nessa lista da Interpol, é possível que seja cumprido pelos policiais do local. Então, portanto, aqueles agentes de segurança pública daquele país, os agentes de segurança pública estrangeiros. Então é possível. Mas acessando, por mais que aqui a gente vê, ó, Zambelli mais 6, não, essa aqui, né? Interpol inclui. Eu acessei aqui, isso aqui também, ó, outra coisa interessante. O site da Interpol é interpol.int. Deixa eu baixar aqui e você consegue ver, ó. Interpol.int. Eu sempre gosto de trazer aqui, meus caros, informação e tentar mostrar da melhor forma como você pode consultar aquilo que eu estou falando. Por isso que eu trago sempre o Código Penal, né? Eu trago a Constituição, trago a legislação, trago o site do Planalto para mostrar para você. Porque às vezes, igual agora há pouco eu estava conversando com um amigo meu aqui, a gente percebe falta muita informação. A pessoa se informa na maioria das vezes por vídeo, né? Ele sempre me manda um vídeo, aí ele manda uns vídeos
esses vídeos curtinhos de 30 segundos, o cara falando alguma coisa. Que o Código Penal de 2019 já criminaliza o uso maléfico das redes sociais. Pô, nem tem Código Penal de 2019, não existe. Né? O Código Penal ele é frequentemente modificado. Né? Então é muita informação equivocada, a pessoa não consulta, passa a adotar aquilo como uma verdade absoluta e às vezes até atrapalha a compreensão dela dos fatos de uma forma geral, né? A gente tem que se informar, cara, tem que se informar, tem que pesquisar, consulta. Aqui eu estou mostrando para você o site da Interpol, né? Então não está ainda aqui, né? Ainda não está constando, apesar aqui da CNN afirmar que já consta, então na lista vermelha da Interpol, ainda não está inserido aqui, né? Pelo menos aqui a gente ainda não verifica dentro da lista vermelha, né? A gente tem seis nomes aqui de brasileiras, né? Eu filtrei a pesquisa aqui, ó. Então eu coloquei aqui nacionalidade brasileira, sexo feminino. E eu fiz uma pesquisa pela nacionalidade e o sexo, não apareceu. Será que seria italiano? Vamos ver. Itália. Acho que a deputada federal também é italiana, né? Vamos ver aqui. Fazer agora essa pesquisa. Bom, não tem nenhuma italiana na lista, beleza? Mas veja só, como é que se daria essa prisão? Seria possível? Bom, primeira resposta, sim. Aqui, então, o primeiro questionamento que nós fizemos, seria possível que a deputada federal fosse presa no estrangeiro? Sim, tem um mandado de prisão, que foi expedido pela Justiça Brasileira. Se o nome houver sido inserido na lista vermelha da Interpol, é possível que as autoridades lá na Itália, se houver esse acordo de cooperação, né, também tem que ver se a Itália adota. Eu acredito que sim, porque nós tivemos a prisão de um brasileiro lá recentemente que não teria sido extraditado. E aí você vai ter o cumprimento dessa prisão lá. E a partir do cumprimento dessa prisão, bom, a prisão é expedida pela jurisdição brasileira, tem que ser encaminhada para o Brasil. Aí entra outra discussão, se vai haver ou não a extradição. Né? Então, países normalmente, assim como o Brasil, países normalmente vão proibir a extradição em alguns casos. Então, o Brasil, por exemplo, não admite extradição de brasileiro nato. O brasileiro nato cometeu um crime lá na Itália, nos Estados Unidos, no Chile. Bom, ele não vai ser extraditado. Segunda opção, crimes políticos. Então, se lá, onde ela estiver, não sei se é na Itália, nos Estados Unidos, se lá também houver alguma legislação nesse sentido, porque, claro, a gente tem que ver a legislação de cada localidade. Se lá houver uma legislação que proíba a extradição em razão da prática de crime político, é possível que lá entenda-se, principalmente em razão dessa circunstância no Brasil. Veja só, apesar dela ter sido condenada por porte de arma e por aquela maracutaia lá na invasão do CNJ, é possível que, em razão dessa conturbação política que a gente vive, polarização de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, essa coisa toda, é possível que se afirme lá, não, por isso que portanto, é possível que lá ela, perante a defesa, imagine que foi presa, começa o processo de extradição, a Corte Brasileira solicita a extradição, ela faz a defesa lá, né, perante a jurisdição do estrangeiro, e ela diga, não, sou uma presa política, sou uma perseguida política, eu estou exilada. Então é possível que lá se entenda, é plenamente possível. Porque se você conversa, por exemplo, se você assiste aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro falando, por exemplo, ele fala, não, o Brasil é uma ditadura e tal, e ali tem presos políticos. Então é possível, sim, que no estrangeiro entenda-se que é uma situação de exílio político e tal, e é possível que não seja admitida a extradição. Isso tudo passa por uma decisão política do estrangeiro. Então primeiro tem que ser presa, depois tem que passar por um processo legal dentro do estrangeiro, né, dentro de onde ela estiver, em que seja assegurada ampla defesa e tal, e essas coisas. E aí sim se verifique se haverá ou não uma possível extradição. Então são dois questionamentos e ambos são perfeitamente possíveis. É possível que haja prisão, é possível que haja extradição. Mas isso vai depender também da legislação estrangeira e também acordos de cooperação, né? Acordos bilaterais de cooperação entre o Brasil e o outro país. Então a gente precisa estar acompanhando, atento aos próximos detalhes. E aí aqui no canal do Delegado Flaviano você fica a par dessas informações. Qual é a sua opinião? O que você acha primeiro dessa expedição, desse mandado de prisão? A gente ainda não falou aqui daquela questão que a Constituição estabelece que a Câmara dos Deputados deve decidir a respeito da prisão pena, né? Mas provavelmente esse mandado de prisão também vai ser encaminhado à Câmara dos Deputados e vai haver uma manifestação por parte dos parlamentares. Mas a gente fala disso em outro vídeo, tá certo? Se você acompanhou até aqui, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e esteja compartilhando aí com outra pessoa. Valeu, forte abraço e até a próxima.